Olá, como estão? Bem-vindos ao canal Professor Seca. Hoje com o nosso segundo módulo, aula de revisão, segundo módulo de regime de bens. Mas antes de começar a aula, eu queria falar com vocês o seguinte: muitas pessoas, muitos amigos, ex-alunos, colegas têm pedido também que não foque as aulas somente em direito civil. Essa aula também em processo civil. Isso já está no plano nosso, né? Já estamos começando a elaborar, né, as aulas, mas isso deve ser somente para agosto. Em agosto a gente vai também começar a lançar as aulas de revisão na área de direito processual civil. Então, por enquanto, até o final de julho, nós vamos trabalhar ainda, continuar trabalhando, né, direito civil. Mas também, né, eu gostaria de informar vocês, o propósito nosso não é só fazer aula de revisão. Eu não sei te dizer ainda, não sei dizer para vocês se será um clube de membros do canal. Eu quero ter um espaço para nós debatermos questões polêmicas do direito. Promulgação de lei, decisões polêmicas. Eu quero ter um espaço também nesse sentido. Então, tudo isso está sendo preparado, está sendo elaborado, está sendo pensado, e provavelmente também essa ideia, isso ficará para o mês de agosto. Dadas essas informações, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui, peço a vocês que se inscrevam e convidem seus amigos para participarem do canal, dê um like e aí vamos então ao nosso segundo módulo. Na semana passada, no primeiro módulo, nós estávamos falando sobre o regime de comunhão parcial de bens, e eu vou dar uma encerrada nesse conteúdo. Ainda vamos falar um pouquinho sobre ele, né? E aí nós temos aqui 3 dispositivos legais do Código que também mencionam esse regime. O primeiro fala sobre o seguinte: a lei civil considera incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Veja só, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que, antes de me casar, pelo regime de comunhão de bens, eu tenha uma demanda judicial em razão de ter sofrido um dano material ou um dano moral. Mesmo que essa decisão venha do futuro, né, ou seja, já durante o meu casamento, no regime de comunhão parcial, eu venha me sagrar vencedor, tendo direito a uma indenização, e essa indenização não se comunicará porque é considerado incomunicável, né? Ou seja, essa causa foi anterior ao nosso casamento. O artigo 1662 fala sobre a questão dos bens móveis. Os bens móveis, vocês sabem que a aquisição de um bem móvel se dá pela tradição. E aí, o que o legislador fez com relação, nesse regime de bens, como é que ficaria a situação dos bens móveis? Então, o legislador, na verdade, ele atribuiu uma presunção relativa no seguinte sentido: que aqueles bens que foram adquiridos, bens móveis, que foram adquiridos durante a união, haverá comunicação. Agora, por que é uma presunção relativa? Porque aquele cônjuge que entende que aquele bem é de exclusividade dele, ele terá o ônus de provar a incomunicabilidade. É essa lógica muito sábia por parte do legislador. E, por último, encerrando aqui o slide, a questão da administração. Como que fica a questão da administração do patrimônio comum, dos bens comuns? Bom, gente, o que acontece? A nossa Constituição, de 1988, né, extinguiu definitivamente o pátrio poder. Estava na vigência lá do Código de 1916, né, em que o homem era o chefe da família. Então, a partir da Constituição de 88, nós temos consolidado o entendimento de que os cônjuges possuem uma isonomia, no sentido de eles encabeçarem a gestão patrimonial, a gestão familiar. Então, a administração do patrimônio comum cabe a ambos. E caso haja alguma divergência entre eles, aí nós temos o judiciário para socorrer, caso haja realmente posicionamentos diferenciados. Mas a administração caberá a ambos. Bom, e como é que fica a questão das dívidas
e em razão dessa administração. Aí o parágrafo primeiro desse artigo 1603 diz o seguinte: as dívidas contraídas no exercício dessa administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra. Então, se eu estiver administrando o nosso patrimônio comum, sou eu o gestor por um entendimento com o meu cônjuge, com a minha esposa, então, logicamente, a responsabilidade patrimonial por essas dívidas assumidas não só vai responder os nossos bens comuns, como também os meus particulares, em razão da minha gestão. E os do outro, na razão do proveito em que houver auferido. Então, na verdade, e os do outro cônjuge, está se falando sobre os bens particulares. Então, é óbvio que se é constituída uma dívida em relação a um bem particular e que vai gerar benefício para o outro, ele também se obriga. Então, eu moro num apartamento com meu cônjuge em que eu adquiri quando era solteiro, pelo regime de comunhão parcial de bens, não há comunicação. Mas nós moramos lá, há benefício para ambos, então a dívida de IPTU, embora seja uma dívida de um apartamento particular, mas gera benefício para ambos, então caberá também a ela a obrigação perante essas dívidas, respondendo inclusive o patrimônio particular dela. A questão da anuência, o parágrafo 2º fala sobre a questão da anuência de ambos os cônjuges é necessária para que, a título gratuito, impliquem a cessão de uso ou gozo de bens comuns. Traduzindo isso aqui, gente, obviamente, se eu quiser emprestar um bem, então empréstimo comodato, empréstimo por comodato de um bem comum, eu tenho que ter mais do meu cônjuge. Eu não posso emprestar a minha casa de praia se o meu cônjuge não autoriza. Eu não posso emprestar um outro bem comum, meu carro é um bem comum, se o meu cônjuge não autoriza. Então a lei é clara, com qualquer ato, qualquer negócio a título gratuito, exige a anuência do outro cônjuge no que tange aos bens comuns. Um outro fato a gente destacar está no parágrafo 3º desse artigo 1663, que fala sobre, havendo prova de dilapidação do patrimônio ou de desvio de bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges, analisando as provas da má administração. Então, veja só, a regra geral, a partir da isonomia constitucional, lá de 1988, a gestão cabe a ambos. Ambos podem livremente decidir e direcionar a administração a apenas um. Mas, no caso, como eu usei o exemplo aqui ainda agora, se eu estou administrando esse patrimônio e, por negligência, por imprudência, por má gestão, vier a trazer, logicamente, dilapidação patrimonial, é possível que essa gestão seja feita de forma unilateral, requerida ao juiz, mediante ação judicial, e essa administração seja passada de forma unilateral para o meu cônjuge. E, por último, encerrando essa discussão aqui sobre ainda o regime de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão ainda respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender encargos da família, as despesas de administração e as decorrentes da imposição legal. Óbvio. Então, os bens são comuns, e aí todas as dívidas que forem contraídas em benefício da família, de custeio da família, obviamente que haverá aí a responsabilidade patrimonial por essas dívidas contraídas, seja pelo marido ou seja pela mulher. Vamos, então, com isso, dar continuidade aqui, e aí vamos falar sobre essa questão do artigo 1647, que diz o seguinte: no tocante à administração e à disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular, tais atos competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. A norma constitui novidade confrontada com o artigo 1647. Aí aqui o segundo parágrafo também complementa o que a gente vai falar aqui.
A correta interpretação é que a outorga, em casos tais, é necessária, prevalecendo a regra do 1647, inciso 1º, sob pena de anulação do ato. Deixa eu explicar para vocês. Isso é uma situação que, geralmente, em sala de aula, causa muita polêmica. Então, olha só. Nesse regime de bens, se porventura eu tenho um apartamento que eu comprei lá quando eu era solteiro, esse apartamento é meu, particular. Eu hoje quero vender este apartamento. Preciso de anuência dela? Sim, por força do artigo 1647, inciso 1º, eu preciso da outorga dela. Ah, mas o bem não é seu particular? Sim, o bem é meu particular, mas a lei exige a outorga dela. Por que a lei exige a outorga dela? Porque, embora o apartamento seja particular, nesse período que estamos casados, podem ter sido feitas várias benfeitorias. E aí, em relação a essas benfeitorias, ela passa a ter direito. Então, essa outorga, de uma certa forma, mesmo no bem particular, protege o cônjuge. Ok? É essa a ideia. Então, veja só, essa necessidade de outorga, nós estamos falando aqui do regime de comunhão parcial, mas ela se dá em todos os regimes, exceto um, o regime de separação convencional. O Código Civil nosso de 2002 excepciona essa necessidade de outorga conjugal, autorização, anuência, como queiram, conjugal. Somente não haverá necessidade de outorga se for o regime de separação voluntária. Então, se eu sou casado por esse regime, os meus bens são particulares, posso vendê-los, posso aliená-los, e não há necessidade de outorga do meu cônjuge. Como nós estamos falando ainda do regime de comunhão parcial de bens, então há essa necessidade. Agora, entenda o seguinte, como o bem é meu particular, ela vai anuir, ela vai autorizar essa venda, ela vai outorgar essa venda, mas ela não está fazendo negócio jurídico. O bem é meu particular. A exigência da lei nessa outorga, no sentido de trazer proteção em casos de acessões ou benfeitorias que possam ser realizadas durante o casamento, neste regime, e aí há comunicação em relação a essas acessões que vierem a ser realizadas ou benfeitorias. É essa a lógica. Mas ela não estará fazendo negócio jurídico. Diferente, se o bem tivesse sido adquirido na constância do casamento, haverá comunicação. Se a comunicação, 50% desse apartamento é meu, 50% é dela. Aí, no momento que eu vou vender esse apartamento, eu preciso ter a participação dela não como outorga, não como anuência, é porque ela também é dona do apartamento. Aí ela estará participando da venda, ela estará realizando negócio jurídico. Então, por isso, gente, não se confunda, não se confundam com essas diferenças. Quando se está realizando negócio jurídico e quando não. Quando é uma simples outorga, uma simples autorização em relação à alienação, uma venda de um bem particular. Beleza. Acho que ficou claro isso para vocês. Bom, eu coloquei aqui sobre um enunciado 340 lá da Jornada de Direito Civil, que é organizada pelo Conselho de Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: no regime de comunhão parcial de bens, é sempre indispensável a autorização do cônjuge ou seu suprimento judicial para os atos da disposição sobre os bens imóveis. Aqui, esse enunciado está mencionando os imóveis particulares. Então, sempre haverá necessidade de indispensável autorização, anuência, outorga do cônjuge. Ok? Lógico que não poderá haver uma recusa, já que o bem é meu particular, não poderá haver uma recusa injustificável. Por isso, se houver essa recusa injustificável, haverá a possibilidade de um suprimento judicial nesse sentido. Tá? Bom, indo agora por 1660, inciso 4, fala-se o seguinte: a conclusão tem o fito de proteger eventuais benfeitorias dos bens particulares, como antes,
são comunicáveis neste regime. Então, veja só ratificando aquilo, né? O propósito do 1647, inciso 1º, em exigir a outorga, anuência, autorização do cônjuge, né? Numa alienação como uma compra e venda, a exigência é justamente no sentido de trazer proteção a benfeitorias que se comunicariam com o patrimônio dela. A comunhão parcial de bens, o artigo 1666, determina que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração dos seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns. Então, o que está dizendo aqui? Se eu faço uma dívida na administração, na gestão dos bens particulares, ou seja, eu, porventura, naquele meu bem particular, aquele apartamento que eu comprei lá que era solteiro, resolvi fazer uma reforma nesse patrimônio e assumir dívidas no meu bem particular, aí, nesse caso, não vai obrigar os bens comuns. É essa lógica que está estabelecida aqui no artigo 1666. Com isso, nós encerramos a parte de regulamentação no Código Civil do regime de comunhão parcial de bens. E aí passamos, então, a falar sobre o regime de comunhão universal de bens. Só que, lembrando um pouquinho da aula passada, do módulo 1, o regime de comunhão parcial era o regime que nós chamamos de regime legal, regime supletório. Não há necessidade de se confeccionar, não é obrigatório confeccionar um pacto antinupcial. Esse regime, comunhão universal, a partir da lei do divórcio lá de 1977, esse regime deixou de ser um regime legal, supletório. E aí, hoje, esse regime exige um pacto antinupcial antes do casamento. Então, se você optar por um regime de comunhão universal, você terá obrigatoriamente que fazer um pacto antinupcial. Então, vamos lá. Comunicam-se tanto os bens anteriores, presentes, posteriores à celebração do casamento, ou seja, há uma comunicação plena dos aquestos que inclui as dívidas passivas de ambos. Veja só, cuidado com a palavra plena, porque aqui embaixo eu já coloquei chamando a atenção para isso. A comunicação é plena, mas não é absoluta. Então, nesse regime, você tem a comunicação diferente do que acontece lá na comunhão parcial. Aquilo que eu adquiri antes do casamento, aquilo que eu adquiri por doação, aquilo que eu adquiri por herança, comunicar. O meu cônjuge terá direito. No caso de nos divorciarmos, ela terá direito. Haverá comunicabilidade desse patrimônio. Porém, embora você tenha uma plena comunicação, ela não é absoluta. Por quê? Porque existem bens incomunicáveis mesmo dentro desse regime. E aí, esses bens incomunicáveis dentro do regime de comunhão universal de bens, eles estão elencados no artigo 1668, que eu vou falar para vocês aqui agora. Então lá, bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Então, se eu fizer um testamento beneficiando o meu filho casado com uma cláusula de incomunicabilidade, não haverá comunicação em benefício do cônjuge dele. Se eu fizer uma doação para o meu filho com cláusula de incomunicabilidade, esse bem não fará parte da comunhão do casal. Então, essa aqui é a primeira hipótese que excepciona a comunhão. Segunda hipótese que excepciona a comunhão: bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Bom, aqui a gente precisa explicar primeiro o que é fideicomisso, né? Fideicomisso é um mecanismo jurídico de substituição testamentária. É uma disposição testamentária em 2 graus. Ou seja, eu quero fazer uma disposição testamentária em favor do meu neto, que sequer foi concebido ainda. Meu filho é solteiro, não tem filhos, mas eu quero fazer um testamento, fazer uma disposição testamentária em benefício desse
esse eventual neto que sequer ainda foi concebido. Então, eu vou fazer uma disposição testamentária em benefício do meu filho, eu sou o fideicomitente, meu filho vai ser chamado de fiduciário, a palavra fidúcia significa confiança, ele é fiduciário porque eu confio que ele irá transmitir para o filho dele, que é o fideicomissário. Então, o que acontece? Quando eu faço essa disposição e estabeleço lá uma condição suspensiva, ou seja, o meu filho só irá transmitir para o filho dele no momento que ele concluir o grau superior de alguma profissão. Vamos imaginar isso hipoteticamente. Então, o meu filho, fiduciário, ele tem uma propriedade resolúvel. Por quê? Porque ele tem a obrigação de transmitir para o filho dele, uma vez implementada essa condição suspensiva. Então, por causa disso, enquanto o bem está em nome do fiduciário, que é o meu filho, não haverá comunicabilidade. Esse bem, apesar de eu ser casado pelo regime de comunhão universal de bens, esse bem também estaria incomunicável. A terceira hipótese, as dívidas anteriores ao casamento, de uma forma geral, como regra geral, elas não se comunicam. Agora, tem exceção. Ou seja, salvo se tiverem como origem dívidas relacionadas ao casamento, claro. É anterior ao casamento, mas aí nós contratamos buffet para solenidade, compramos patrimônio, os móveis, enfim. Aí, nesse caso, haveria uma exceção. De uma forma geral, as dívidas anteriores ao casamento também não se comunicam, mesmo dentro do regime de comunhão universal de bens. A menos que essas dívidas, de alguma forma, se revertem em proveito comum. Tá? Então, desse modo, são comunicáveis as dívidas relativas à aquisição do imóvel do casal, da mobília, do enxoval, bem como as despesas para a festa do casamento. Bom, outra hipótese, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro, com cláusula de incomunicabilidade. Como assim? Aí deixa eu explicar isso aqui. Eu vou fazer uma doação de um bem meu para o meu outro cônjuge e vou estabelecer lá uma cláusula de incomunicabilidade. Então, nesse caso, também seria uma exceção, em razão da cláusula de incomunicabilidade. E, por último, os bens referidos no inciso 5 a 7 do 1659, bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, proventos do trabalho de cada um e pensões em geral, também não se comunicam nesse regime. Sempre lembrando para vocês que há uma relativização na interpretação desses dispositivos, porque o meu salário ele não se comunica, mas a partir do momento que ele é usado em benefício da família, adquirindo algum bem de forma onerosa, haverá comunicação. Se eu economizei, já falei isso para vocês, eu economizei meu salário durante um ano para poder comprar um apartamento para a família, haverá comunicação. Ela terá direito a metade desse apartamento e eu a metade desse apartamento. E não há necessidade de prova do esforço comum. É isso. Então vamos lá. Vamos continuar aí com o nosso regime de bens. Ainda dentro do regime de comunhão universal de bens, quanto aos frutos, são eles comunicáveis, então aí aluguéis, mesmo que sejam retirados de bens incomunicáveis. Observem, os bens incomunicáveis não fazem parte da comunhão, não há meação sobre eles, mas os frutos se comunicam. O 1670 diz o seguinte: quanto à administração dos bens na comunhão universal, devem ser aplicadas as mesmas regras vistas para a comunhão parcial. Tudo aquilo que a gente falou sobre a questão de administração até agora cabe a ambos, poderá ser direcionada para apenas um, se esse que administra está dilapidando o patrimônio, pode ser requerer judicialmente que a administração fique exclusivamente do outro cônjuge. Todas aquelas regrinhas que nós acabamos de falar sobre ela. Sendo extinta a comunhão pela dissolução do casamento e sendo efetuada a divisão do ativo e do passivo entre as partes, cessará a responsabilidade de cada um para os credores do outro.
Pronto. Uma vez feita a partilha de bens, a partir daí, cada um será responsável pelas suas dívidas. Bom, com isso, nós encerramos, então, o que seria o regime de comunhão universal de bens. E aí vamos falar aqui rapidamente sobre um regime, que é o regime de participação final nos aquestos. Gente, esse regime, a ideia do legislador, ela foi bastante interessante, porque, na verdade, nós temos aqui um sistema híbrido. Por quê? Esse regime, qual foi a ideia do legislador? Se ter um regime em que, durante a constância do casamento, todos pudessem atuar realizando negócios jurídicos de forma independente, como se fossem casados no regime de separação convencional, e caso viessem a se divorciar, aí a partilha de bens seguiria a lógica do regime de comunhão parcial de bens. Essa foi a ideia. Só que eu vou falar sinceramente para vocês, nosso código entrou em vigor em 2003, quer dizer, 21 anos, em janeiro passado agora, 2024, eu não conheço ninguém que tenha se casado por esse regime. Eu não vi ainda, gente. Se vocês conheçam, relatem isso aqui, entendeu? Porque para mim vai ser uma novidade. Eu, 21 anos, eu pergunto em sala de aula: alguém já viu alguém casado por esse regime? Ninguém nunca falou isso para mim, entendeu? Então, como regra fundamental do regime, durante o casamento há uma separação convencional de bens e, no caso da dissolução da sociedade conjugal, mediante um divórcio, algo próximo do que seria uma comunhão parcial de bens. Tá? Então, é um regime híbrido, mas de pouquíssima aplicabilidade, ou seja, a ideia não fluiu no nosso direito. E, por último, o regime da separação de bens. Nós já falamos, na aula passada, lá no módulo 1, que nós temos, na verdade, dois modelos, duas espécies de regime de separação de bens. O regime de separação de bens convencional, que é aquele que é originado mediante um pacto nupcial. Esse regime de separação convencional, na vigência do Código Civil anterior, usava a expressão separação absoluta, separação total de bens. Não sei por que o legislador do atual Código tirou essas expressões. Sinceramente, eu achava interessante até para fazer distinção clara, né, do outro regime de separação, que é o regime de separação legal obrigatória, aquele compulsório que nós falamos sobre ele na aula passada, quando o sujeito não fez a partilha de bens, quando divorciou, não fez o inventário quando enviuvou, ele não está impedido de casar, mas ele não poderá escolher livremente seu regime de bens, chamadas causas suspensivas, enfim, falamos disso na aula passada. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre isso, é só assistir a aula passada. Muito bem. Então, nós temos esses dois modelos, o de separação legal obrigatória e o de separação convencional de bens. Nesse regime convencional, porque o legal nós já falamos sobre ele, o que acontece aqui? Nesse regime não há comunicação de absolutamente nada. Todos os bens serão exclusivos de cada cônjuge. São bens particulares de cada cônjuge. Então, diante do divórcio, não haverá partilha de bens. É isso que caracteriza esse regime de separação convencional de bens. Porém, na aula que nós falamos sobre sucessão, ordem da vocação hereditária, eu cheguei a tocar nisso com vocês, que hoje é uma forte corrente tendente a entender que essa incomunicabilidade ela deveria se estender também no caso da sucessão causa-morte. E, inclusive, cartórios já autorizam a se fazer esse tipo de declaração, com a ressalva de que isso ainda não foi apreciado pelo judiciário. Então, assim, os bens são particulares, em caso de divórcio, nesse regime de separação convencional, não haverá, porque
os bens sendo particulares, não haverá comunicação, então não haverá partilha de bens, mas em caso de morte, na sucessão causa-morte, esses bens particulares irão concorrer com o cônjuge, tá? Ou com o companheiro, no caso de união estável, irão concorrer. Então, hoje é uma forte tendência que, se o sujeito ele não quer comunicação em vida, por que haveria comunicação? Por que haveria concorrência após a morte? Mas isso ainda é fato novo, não foi submetido ao judiciário ainda, então há uma forte corrente indo nessa tendência. Também, quem tiver dúvida disso, basta dar um pulinho lá na aula de ordem da vocação hereditária e ver quando eu falo especificamente sobre essa questão. Bom, justamente por isso, cada um dos cônjuges poderá alienar ou gravar com ônus real os seus bens, mesmo sendo imóveis, nas hipóteses em que foi convencionada a separação de bens. Então, esse é o único regime de separação convencional, esse é o único regime em que se pode alienar, pode-se dispor livremente, sem a necessidade de anuência, de outorga, né, autorização do outro cônjuge. Então, dando sequência, para concluirmos a nossa revisão sobre regimes de bens, eu aqui falamos sobre isso já também, sobre a questão da súmula 377, né, no módulo passado. Em relação à separação legal obrigatória, persiste a polêmica relativa à comunicação retirada da súmula 377. O que acontece? Há uma imposição desse regime compulsório de obrigação, falamos isso na aula passada, naquelas hipóteses previstas no 1641. E aí, com essa súmula, é como se você tivesse transformado o regime de separação legal obrigatória numa comunhão parcial, ou seja, pela inteligência da súmula, pelo entendimento do STF, aquilo que foi adquirido de forma onerosa, mesmo sendo um regime de separação legal obrigatória, haverá comunicabilidade. Mas isso gera polêmica até hoje. Espero que agora, com a revisão que está sendo feita, né, no nosso Código Civil, que de alguma forma se coloque um ponto final nessa polêmica da súmula. Eu, particularmente, fico com a parte da corrente, entendo perfeitamente que essa súmula continue em vigor. Há quem entenda que não, que ela estaria revogada, mas aí isso aí é uma questão de posicionamento e entendimento de cada um. Porém, seja na separação convencional ou na separação obrigatória de bens, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção do seu rendimento do trabalho e de seus bens. Salvo estipulação contrária no pacto nupcial, se tratar da separação convencional. Então, não é porque meus bens sejam particulares, do meu cônjuge ou da minha companheira, sejam particulares, em que cada bem pertence a cada um com exclusividade, isso não significa que não haverá o esforço comum de custeio da família. É isso que está previsto aqui no artigo 1688. Bom, espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like. E eu só gostaria de trazer para vocês que nossas próximas aulas, que já estão sendo elaboradas, nossa próxima aula vai ser uma aula sobre uso capião. Eu já falei de parte geral, eu já falei sobre as sucessões, eu já falei sobre o direito de família aqui, nessa parte de regime de bens. Então, eu quero falar um pouco também sobre o direito das coisas, por isso eu vou falar sobre uso capião na nossa próxima aula, provavelmente 2 módulos também. E já estou preparando, porque não falei ainda nada sobre obrigações. Já estou preparando também 2 aulas, uma sobre obrigações solidárias e outra sobre consignação e pagamento. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Um forte abraço em todos e até o nosso próximo encontro. Até logo. Um grande abraço.